Linha dos Baianos na Umbanda. A pedido de uma de nossas inscritas, vamos falar um pouco dessa alegre linha de trabalho, vamos falar do seu surgimento, das suas atribuições, algumas considerações importantes e também a importância dos seus trabalhos nos terreiros. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi, Caminhos de Axé. Vamos lá. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a todos vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. Nos apoie nesse projeto de axé, de conhecimento. Estamos quase batendo a meta dos 1000 inscritos. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de mais nada, eu gostaria de dar o meu muito obrigado a todos que compareceram à nossa primeira live do canal, onde falamos de algumas novidades aqui dos conteúdos da Casa de Pai Oxóssi, Caminhos de Axé, onde nós falamos também, esclarecemos, na verdade, dúvidas dos inscritos. Foi muito bom, foi muito gratificante ter muitos de vocês para podermos formar a nossa família de axé. Agora, sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Como eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, também em conteúdos nas nossas redes sociais, a Umbanda é uma religião brasileira, pelo menos a Umbanda que surgiu no Brasil em 1908. Vamos deixar de lado a Umbanda, que é da África, que tem os quimbandeiros que trabalham na Umbanda. Tá? Então vamos lá, continuando. A Umbanda é uma religião brasileira que remonta e resgata valores e a história da cultura de nosso país. Essa remontagem, essa ressignificação se dá na manifestação mediúnica de arquétipos, ou seja, modelos de personas, não somente personas, mas de povos que contribuíram muito para a construção do país como ele é hoje. Os caboclos, por exemplo, que eles vêm na manifestação dos índios, os índios são os verdadeiros donos desse país, das terras brasileiras, até a interferência do homem branco, que os enganaram, os ludibriaram e os submeteram a diversas humilhações, a um regime de escravidão. Foi onde os índios tiveram contato com a doença do branco, com toda a burocracia, com a política, com as crenças e por aí vai. Posteriormente, os negros, aqueles traficados da África, no regime escravagista, viriam a tomar o lugar dos índios nesse regime de tirania, de escravidão, desigualdade, humilhação e correlatos. Por que eu estou falando isso, meus irmãos e minhas irmãs? Os caboclos, nós temos muito da cultura indígena ainda no nosso país. Nós podemos citar, por exemplo, termos que são utilizados até hoje. Por exemplo, os nossos conhecimentos sobre ervas, os nossos conhecimentos sobre curas naturais advêm dos povos indígenas. Então, os pretos velhos, qual foi a colaboração? Aliás, a do escravo. A grande colaboração foi a formação das primeiras etapas do progresso das terras brasileiras enquanto era colônia. E esses dois elementos são indispensáveis, indissociáveis, indiscutíveis na formação da cultura brasileira. Com os baianos não é diferente. O arquétipo dos baianos remontará à migração do nordestino para o sudeste do país. No Nordeste, com a seca, a pobreza, má distribuição de renda, desigualdade social, os nordestinos migraram para o Sudeste em busca de condições melhores e mais humanas de subsistência. E com isso veio o trabalho forçado. Trabalho forçado, eu não digo que na época já não tínhamos uma escravidão tão escancarada, mas trabalhavam muito, ganhavam pouco, eram humilhados, eram marginalizados, alvo de preconceitos, principalmente vindo dos paulistas e vindo dos cariocas.
Haja vista que a maior concentração dos povos nordestinos foi na Grande São Paulo, na capital, e na capital Rio de Janeiro. E por mais que os baianos tivessem toda essa dificuldade, essa situação de menosprezo, de asco, de desigualdade, nunca perderam um sorriso fácil, nunca perderam a fé na superação das suas dificuldades. Aliás, fé essa que é o que os move, tanto aqui ainda os encarnados, como aqueles que hoje trabalham nos terreiros de Umbanda. Nós vamos tentar abordar o máximo possível da linha dos baianos e conforme o vídeo for avançando, vocês vão ver o quão eles são indispensáveis para os nossos trabalhos. As primeiras manifestações de espíritos no arquétipo dos baianos, de acordo com estudos, remonta mais ou menos à década de 40, quando se deu início da migração dos nordestinos para a região sudeste. Contudo, em alguns pontos cantados, nós podemos dizer que alguns espíritos que já se intitulavam como baianos já surgiriam na década de 20. Um exemplo disso é o ponto da preta velha Vó Joana da Bahia, em que ela era uma preta velha e que teria tido o seu enredo reencarnatório na Bahia. Tanto que existem alguns terreiros de Umbanda que colocam tanto a linha de pretos velhos e a linha dos baianos para trabalharem juntos. E é por que isso acontece? Como temos pretos velhos que têm esse, no seu nome simbólico, Bahia, no caso, Vó Joana da Bahia, Pai João da Bahia, Pai Joaquim da Bahia, colocavam inicialmente a linha de pretos velhos e baianos como compositores da linha das almas. Então era natural que quando tinha uma gira de preto velho também tinha baiano, e quando tinha baiano também tinha preto velho. O povo da Bahia, tal como conhecemos, são somente aqueles que viveram ou em alguma de suas reencarnações eram mesmo da Bahia? Não. Digamos que esse tópico gera uma confusão entre os umbandistas, sobretudo aqueles que estão procurando conhecimento. Quando nós falamos povo da Bahia, nós estamos falando de um arquétipo. O arquétipo, como eu falei no começo do vídeo, é um modelo a ser reproduzido a fim de ser representado. Então, o povo da Bahia não é somente aqueles que nasceram ou que tiveram algum enredo reencarnatório na Bahia. Não, mas trata-se do povo do Nordeste brasileiro. Ou seja, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, entre outros estados que compõem o Nordeste. E não somente isso, nós podemos até expandir mais esse conceito. Algumas casas de Umbanda, alguns dirigentes, colocam povo da Bahia, não a Bahia como o estado, mas sim povo da Bahia, que não tem o H no caso, vai estar escrito aqui no vídeo, como se fossem povos que viviam no litoral. E é muito natural, nas terras da África, pessoas morarem perto dessas zonas litorâneas. Então, nós podemos estender o povo da Bahia também para os africanos que vieram para cá após o regime de escravidão e toda a história que os nossos irmãos passaram até os dias atuais. E nós podemos reforçar isso através de uma contextualização muito interessante. No Nordeste, isso é demograficamente comprovado, tá? Está a maior parte dos mulatos, que é um grupo étnico resultante da junção do branco com o negro, ou seja, são aquelas pessoas que o IBGE coloca como pardos, né, que tem a pele morena e tudo mais. Então, querendo ou não, a descendência africana é mais do que notória. Então, nós podemos sim estender esse povo da Bahia para os nossos irmãos africanos e a sua descendência aqui no Brasil. Gera muita confusão, por quê? Porque tem algumas casas que... cada caso é um caso, não sou ninguém para poder falar que uma está certa e a outra está errada.
Mas tem uns que colocam como se nascido na Bahia, por exemplo, é baiano. Se é para os lados do Pernambuco, Alagoas, já são cangaceiros. Quando, na verdade, o povo da Bahia torna-se um arquétipo por si só. Então, nesse arquétipo de baianos, nós teremos baianos como Zé do Coco, Zé Coquinho Beira-Mar, nós teremos cangaceiros como o baiano cangaceiro, Raimundo e entre outros. O surgimento da linha dos baianos em São Paulo surgiu como uma forma, uma linha de pensamento, na verdade, uma acepção em homenagem aos baianos, aos nordestinos que vieram para cá. Muitas vezes lá naquela época, ou seja, anos 40, década de 40 para lá, o termo baiano por muitas vezes era utilizado pejorativamente. Quem nunca ouviu aquele adágio lamentável que fala ô serviço de baiano, ô coisa de baiano? Ridículo, não é mesmo? Mas o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Acontece que o baiano, ele aqui em São Paulo, ele acabou sendo símbolo da força de trabalho. O que eu quero dizer com força de trabalho? Se não fosse eles para erguerem os prédios, para erguerem as pontes, os aquedutos, moradias, enfim, toda a infraestrutura das capitais, estou incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades que nós conhecemos hoje como as maiores cidades do Brasil não seriam do jeito que são hoje. Cada tijolo, cada concreto batido, cada elemento que remete a trabalho braçal tem suor e sangue dos baianos, dos nordestinos. Então, só por isso, já cai totalmente por terra aquelas piadinhas de extremo mau gosto, ou diga-se de passagem, que fala que baiano é preguiçoso e não gosta de trabalhar. Muito pelo contrário, se não fossem eles, vocês podem ter certeza que nós não teríamos o progresso que hoje nós temos, principalmente aqui no Sudeste, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Porque baiano é povo trabalhador, os nordestinos são um povo muito trabalhador. Na década de 70, com o agravamento da crise econômica, o baiano, que passou a ser visto como força de trabalho, foi mais uma vez alvo de preconceito por estar faltando vagas de emprego e por causa da superpopulação das metrópoles. Mas ainda eles aparecem nos terreiros de Umbanda e eles continuam com seu riso fácil, dispostos a ajudarem todos aqueles que precisam, porque baiano sabe que, como o espírito evoluído que ele sabe que preconceito anda totalmente na contramão da caridade, que é a missão que ele abraçou com amorosidade e ternura perante Deus. Já no Rio de Janeiro, os baianos são vistos de uma forma um pouquinho mais diferente. Eles têm a linha de raciocínio de que a linha dos baianos é composta por padres, pais de santo, mães de santo e outros vieses sacerdotais que sabiam lidar com magia, que sabiam lidar com as energias, com ritualísticas. Também aqueles que lidavam com práticas naturais. Daí o porquê no Rio de Janeiro é muito comum que a linha dos baianos e a linha dos malandros trabalham junto. Haja vista Zé Pilintra como mestre juremeiro. Eles têm essa concepção de que são pais, mães de santos, sacerdotes, conhecedores da magia, feiticeiros que viveram na terra e hoje praticam a caridade nos terreiros de Umbanda na linha dos baianos. Sem contar que o baiano, quando nós falamos de baiano, nós falamos da fé personificada. Parece que eles são movidos e compostos da fé que eles sustentam. Então, foi nesse viés que foi pensado em que a linha de pensamento acerca dos baianos se desenvolve. Com relação à regência da linha, os baianos podem ser regidos, fatorados, refatorados por todos os orixás. Não é uma regra, porém, contudo, nós temos as maiores regências, pelo menos as mais incidentes, as regências de Oxalá, Iansã, Ogum e Obaluaê.
Oxalá no seu sentido de fé. Eu acabei de falar que os baianos são movidos pela fé. É como se eles fossem totalmente compostos da fé que eles sustentam. E seus trabalhos funcionam justamente nesse viés de fé, através de benzimentos, através de rezas. Falaremos mais sobre a atuação dos baianos, portanto fique até o final do vídeo, para que você possa ter uma compreensão bem ampla acerca da linha. Na linha de Iansã, no polo negativo da lei, é onde baiano não tolera injustiças. A lei divina existe e a lei divina precisa ser cumprida. E é nessa força, nessa austeridade de Iansã, que muitos baianos e baianas acabam trabalhando. Na linha de Ogum, a mesma coisa, no sentido da lei, porque baiano, apesar de dançar catira, apesar de tomar a sua pinguinha, apesar da sua alegria, apesar da sua felicidade em estar trabalhando, são espíritos extremamente disciplinados, espíritos que observam a lei divina o tempo todo, então é natural que Ogum esteja regendo também essa linha. E por óbvio, o Baluaê, porque baiano é curandeiro, baiano cura, seus trabalhos são quase que totalmente de cura. Então por isso que o Baluaê também se faz muito presente, sobretudo nas falanges de baianos do coco, em que pai o Baluaê trabalha nesse viés de cura. É comum nós vermos baianos nos terreiros de Umbanda falando salve Nosso Senhor do Bonfim, ou então salve a Bahia, salve o Senhor do Bonfim. Mas por quê? Vamos lá. O culto ao Senhor do Bonfim remonta ao século XVIII, quando Teodósio Rodrigues de Faria, comandante da Marinha Portuguesa, teria trazido o culto para o Brasil. Teodósio era dono de navios negreiros, novidade, né? E durante uma tempestade marítima ele teria feito uma promessa. E essa promessa consistia no seguinte, que se ele sobrevivesse a essa tempestade, que ele traria imagens do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora da Guia para Salvador. Teodósio também seria o responsável por juntar pessoas, portugueses, que estavam no Brasil e fora do Brasil, a poderem juntar esforços para compor uma fraternidade que prestaria culto ao Senhor do Bonfim. Eles seriam responsáveis também pela montagem do templo, pela preservação e até mesmo pela preservação das imagens. Acontece que eles nunca obtiveram essa autorização para poder montar essa fraternidade. Contudo, o culto ao Senhor do Bonfim, de forma não oficial na época, ganhou muita notoriedade e popularidade em Salvador. Posteriormente, não vou entrar em muitos detalhes, porque senão se torna um vídeo mais longo do que já está ficando, viriam os ritos das fitas, viria o rito da lavagem das escadarias do Bonfim, e se tornou um grande culto em Salvador, sobretudo também um grande atrativo turístico. Agora, Pai Renato, você explicou isso, mas o que tem a ver com os baianos? O culto ao Senhor do Bonfim, meus irmãos e minhas irmãs, é uma demonstração máxima de ecumenismo. O que é o ecumenismo? É quando crenças religiosas, culturas religiosas conseguem se comunicar de forma harmoniosa, de forma que não gere desgaste, estresse, intrigas, brigas e tudo mais. O nome disso é discurso ecumênico. E baiano é movido de fé. E baiano, sendo quem é, ele sabe muito bem que as religiões, por mais diferentes que elas sejam, elas podem conversar ecumenicamente. Um grande exemplo disso é a cerimônia de lavagem das escadas do Senhor do Bonfim. Porque nós temos uma missa católica e temos irmãs do candomblé que vão lá e fazem a lavagem, da Umbanda e do candomblé, que fazem a lavagem das escadarias. O nome disso é discurso ecumênico, é símbolo de comunhão, porque para o plano espiritual não importa a sua religião, importa a sua fé e importa sobretudo você querer auxiliar aqueles que precisam. Os baianos são procurados nos terreiros de Umbanda para diversos fins. E não é à toa. Acontece, meus irmãos, acontece, minhas irmãs, que os baianos são extremamente versáteis.
Claro, varia da falange, varia da regência, varia de todos aqueles aspectos que nós debatemos, que nós vemos, principalmente no quadro Quem é, em que existem atribuições, mas a linha dos baianos, ela é muito versátil, porque veja bem, vamos citar apenas alguns exemplos. Eles trabalham dando passes magnéticos, eles fazem curas, realizam curas através de ervas, através de benzimentos, através de rezas. Eles quebram demandas, seja no dendê, seja na pólvora, seja com qualquer outro elemento. Eles trabalham na reavivação, da fé, ou seja, nos inspira fé, nos traz alegria, nos traz resolução para os problemas, nos aconselha de forma valorosa na sua humildade, na sua simplicidade de ser, na alegria de ser quem é. Por isso mesmo que os baianos são altamente requisitados. E vejam bem, geralmente Exu e Pombagira é aquelas linhas que enchem as casas de axé, só que a linha dos baianos também, justamente por essa versatilidade e não querendo comparar com Exu e Pombagira, mas baiano está tão perto de nós quanto Exu e Pombagira está. Por quê? Porque ele é do povo, ele é de nós para conosco. Essa linha, desde o seu surgimento, traz ensinamentos valorosos para todos nós. Com baianos nós podemos aprender que a xenofobia, que é aquela aversão ao estrangeiro, aversão àquele que não compactua com a sua cultura, anda na contramão da expansão da fé, na expansão do conhecimento, na expansão da nossa evolução enquanto espíritos vivendo uma experiência humana. Baiano também nos ensina que nos prendermos a estereótipos, ou seja, aqueles modelos padrões de uma sociedade hipócrita, nos fazem apenas atrasar no nosso processo de evolução, ao invés de agregar algum valor. Nos ensina que a alegria está em todas as coisas, sobretudo as menores, aqueles pequenos detalhes que nós deixamos passar batidos no cotidiano em decorrência das nossas rotinas. Baiano nos ensina que na simplicidade é que está a verdadeira felicidade. Baiano também nos ensina que nós temos problemas gigantescos, que muitas vezes não iremos dar conta ou achamos que não iremos dar conta de resolver, mas que com fé, com perseverança, com coragem e, sobretudo, alegria, nós podemos superar a todos os problemas. E Baiano nos ensina também, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor, a humildade, a compaixão, a tolerância são indispensáveis para a nossa evolução espiritual e para podermos nutrir a empatia necessária para a prática da caridade, que é o objetivo principal da Umbanda que nós amamos e que nós conhecemos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Esse vídeo foi um vídeo bem trabalhoso, vocês podem ver pelo horário, mas eu tenho certeza que será do gosto de muitos dos irmãos e das irmãs. Tem alguma sugestão de um vídeo, por favor, fiquem à vontade nos comentários. Será um prazer interagir e trazer novos conteúdos aqui no canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!